Bom, gente, vamos corrigir então a prova, né? Aqui diz o seguinte, a primeira questão. O fogênio CaCl2, um gás, é preparado industrialmente por meio da reação entre o monóxido de carbono e o cloro, correto? Faça a fórmula eletrônica do fogênio. Bom, ele está dando aqui, ó, a fórmula molecular do fogênio, que é esse aqui, correto? E ele quer saber a fórmula eletrônica dele, que é a distribuição de elétrons, né, ou fórmula de Lewis. Então vamos a ela. Primeira coisa, você observa quais são os átomos envolvidos, né? Então você observa o seguinte, ó. Nós temos quem? O carbono, tá? E o carbono tem quantos elétrons? Tem 1, 2, 3, 4, né? Nós temos o oxigênio, então nós temos o oxigênio aqui, tá? E o oxigênio é da família 6A, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? E nós temos o cloro, né? E o cloro, nós temos aqui, ó, o cloro é de que família? Família 7A, portanto temos 7 elétrons, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a gente temos que montar a fórmula pensando no seguinte, que cada carbono, isto é, cada átomo tem que ter 8 elétrons preenchidos, tá certo? Na camada de valência. Assim eles conseguem se ligar, que é o compartilhamento desses elétrons. Então vamos ver aqui, ó, o carbono com oxigênio, por exemplo, né? Então observar aqui, ó, carbono e o oxigênio aqui. Então vamos começar com ela. Então seria como aqui, ó, carbono, né? Tá aqui o carbono, né? E ele tem 2 elétrons desse lado aqui, né? E eu vou colocar quem? O oxigênio aqui. Colocar 2 elétrons aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Que são a quantidade de elétrons que nós temos aqui, né? Tá certo? Aqui, ó, por exemplo, aqui, né? Essa parte, né? Tá aqui, ó, beleza? São 6 elétrons, tá vendo? 6 elétrons do oxigênio, ok? E nós fizemos um compartilhamento aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Só que o carbono tem mais o que? Tem mais 2 elétrons aqui, ó, que tem que ser compartilhado. E vai compartilhar com quem? Vai compartilhar com o cloro, tá certo? O cloro, para formar 8 elétrons, precisa de 1 elétron. E adivinha com quem que vai pegar? Com 1 elétron do carbono, tá certo? E como são 2 cloros, o outro vai vir para cá, tá certo? Então, aqui, ó, o cloro com seu elétron, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E outro cloro aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Pronto, né? E aqui, ó, você tem o quê? Um par de elétrons, outro par de elétrons, outro par de elétrons e outro par de elétrons, tá? Ok? Então, isso aqui é a letra A, né? Que é a fórmula eletrônica do fogênio. A letra B, basta fazer o quê? Que é a fórmula estrutural do fogênio. Basta observar o seguinte, né? Que cada par vira uma barrinha, né? Então, essa barrinha, aqui, ó, cada par, né? Vira uma barrinha e você esquece os outros elétrons que estão aqui, tá certo? Por quê? Porque, olha só, aqui já tem os 8, né? O cloro, ó, 2, 4, 6, 8. Esse cloro, 2, 4, 6, 8. Esse carbono, 2, 4, 6, 8. E esse oxigênio, 2, 4, 6, 8. Ok? Então, ficaria assim, ó. Carbono, dupla ligação com oxigênio, tá? Ó, aqui, um cloro e esse outro, o carbono com outro cloro. Essa aqui é a fórmula estrutural do fogênio. Tudo bem? Sem problemas? Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, na segunda questão, ele diz o seguinte, que o trifluoreto de fósforo é composto de fórmula química PF3, gás incolor e inodoro, é altamente tóxico, reage lentamente com a água. São apenas os dados do trifluoreto de fósforo, certo? Olha só, ele fala também que é um agente de ligação nos complexos metálicos.
Mas vamos à pergunta. Faça a fórmula eletrônica do trifluoreto de fósforo, tá certo? Então, o que seria a fórmula eletrônica do trifluoreto de fósforo? Seria a sua distribuição de elétrons em sua camada de valência. Então, vamos a ela, tá certo? Com a tabela periódica, você vai observar que o PF3, né? O que seria o P? É o fósforo e o F é o flúor. O P é o fósforo, o F é o flúor. O P é da família 5A, ok? Então, P é da família 5A. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer isso aqui, ó. P, né? Família 5A, portanto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E o flúor? Então, aqui, ó, o flúor da família 7A. Se é da família 7A, temos 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E olha só, na fórmula ele diz o seguinte, ó, que são 3 flúor que você tem que colocar, tá certo? E 1 fósforo, tá certo? E quando você quando fizer a ligação química, você tem que pensar como são ligações covalentes, porque os dois elementos químicos são o que? Ametais. Para fazer uma ligação química covalente, eles precisam compartilhar os elétrons, certo? E formar o que? 8 elétrons para cada átomo, tá certo? Então, cada um deles tem que ter 8 elétrons, no final das contas, 8 elétrons para cada um deles. Então, o que eu vou fazer? Qual é a dica? Pega aquele que tiver o menor número, que é o fósforo. Então, pega aqui o fósforo, né? O fósforo está aqui. E ele fala que tem 5, né? Então você coloca aqui os 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o flúor? Bom, aí você coloca o flúor, né? Colocando o flúor aqui, ó, tá? Um elétron do flúor. Então, o flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Se você contar, olha só, você tem o que aqui, ó? 2, né? 2, 4, 6 e 8. Tudo bem? Pronto, aqui você fechou com o flúor, tá? Tem que usar quantos flúor? Tem que usar 3, tá? Vai fazer a mesma coisa, ó. Outro flúor aqui, 1. Ó o flúor aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E outro flúor aqui, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. E aí o que você vai observar? Olha só, com relação ao fósforo, né? Você tem o que? 2, 4, 6, 8. Tá certo? Pronto. Você já formou 8 elétrons. E olha só que você tem um parzinho aqui. Outro parzinho aqui. Um de cada átomo. Um elétron de cada átomo. Pronto. Tá certo? Então essa aqui é a distribuição eletrônica, né? Distribuição eletrônica ou distribuição de Lewis. Tá certo? E na letra B ele fala assim, a fórmula estrutural do trifluoreto de fósforo. Do trifluoreto de fósforo, o que você vai fazer? É só colocar o que? Para cada par que você fez, né? Vira o que? Uma barrinha. Um par é uma barrinha, tá? Então você bota aqui uma barrinha aqui, certo? Flúor aqui. Outra aqui, certo? E outra aqui. Pronto, acabou. Essa é a fórmula estrutural. Ok? Vamos para a próxima questão. A melhor representação para a fórmula estrutural da molécula de dióxido de carbono é... Bom, ele quer saber a fórmula estrutural do dióxido de carbono. O dióxido de carbono, o próprio nome, ele diz o seguinte no nome. Dióxido, 2 oxigênio, carbono, 1 carbono. Tá certo? E aí o que a gente vai fazer? Então, o que é? Dióxido de carbono, vamos pegar aqui a fórmula dele, é o CO2. Aqui, beleza? Então, esse aqui é o CO2. Primeira coisa que nós vamos fazer é a fórmula eletrônica, tá certo? Então, olha só, o carbono da família 4A tem o que? 1, 2, 3, 4. E o oxigênio é da família 6A. Então, o oxigênio, família 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Família 6A. E vamos fazer a ligação, como carbono e oxigênio são ametais, então a ligação é do tipo covalente. O
quer dizer que tem que compartilhar os elétrons de tal forma que para cada átomo tenha que ter o quê? Apenas 8 elétrons, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Então vamos pegar o carbono, tá certo? 1, 2, 3, 4. E vamos pegar o oxigênio aqui. 1, 2, né? Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar aqui o oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Tá aqui feito, né? E aí, ó, você tem o que? Você tem essa ligação aqui, ó, né? Faz um parzinho aqui, outro parzinho aqui, outro parzinho aqui e outro parzinho aqui. Pronto, acabou, tá certo? Então, ó, observe o seguinte, né? Que você tem o que? Aqui, ó, para o oxigênio, nós temos 8 elétrons. Para o carbono aqui, ó, terminou com 8 elétrons. E para esse outro oxigênio, terminou com 8 elétrons. Então, deu tudo certo, ok? E aí você faz o que? Para cada parzinho de elétrons, né? Para cada parzinho, uma barrinha, tá certo? Então, vamos fazer aqui uma barrinha com relação, né, ao dióxido de carbono. E dá isso aqui, ó. Ok? Então, que letra que é? É a letra B. Aqui, ó. Letra B. Beleza? Bom, vamos para a próxima questão. Bom, nessa próxima questão, está falando da ureia, né? E a ureia está aqui, ó. Ele dá a fórmula molecular da ureia. Na fórmula molecular, ele te dá a quantidade para cada átomo, né? Primeira coisa, tem que observar que você tem um átomo de carbono, 4 de hidrogênio, 2 de nitrogênio e 1 de oxigênio, né? É o produto mais importante da excreção do nitrogênio pelo organismo humano, tá certo? Então o nitrogênio sai do nosso corpo, né, através da ureia. É isso que ele quis dizer. Na molécula da ureia, formada por 8 átomos, o carbono apresenta 2 ligações simples e uma dupla. Olha o que ele está falando, está te dando uma dica. O carbono apresenta 2 ligações simples e uma dupla. O que você vai fazer? Você vai chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Carbono, opa, desculpa. Carbono, né? Vai ficar assim, ó. Carbono, 2 ligações simples, tá? 2 ligações simples e uma dupla, aliás, e 2 ligações simples. Então aqui, ó, faz aqui e faz aqui assim, ó, tá certo? E aí ele fala também do oxigênio, né? Tá falando do oxigênio, que é uma ligação dupla, tá certo? E o oxigênio tem uma ligação dupla, então você vem aqui, oxigênio, e faz assim, ó, uma ligação dupla, tudo bem? Tá certo? E cada átomo de nitrogênio, 3 ligações simples. Então, átomo de nitrogênio, 3 ligações simples. Faz assim, ó, 1, 2, 3. Não coloca junto, né? Senão acaba confundindo com duplas ou triplas, né? Ok? E cada átomo de hidrogênio, uma ligação simples. Então, vou colocar aqui o hidrogênio, certo? Uma ligação simples, assim, ó. Tudo bem? E ele fala assim, átomos iguais não se ligam entre si. Isso aí é uma dica que ele está colocando, certo? Então, olha só, o nitrogênio aqui, ó, não vai se ligar com outro nitrogênio. E o hidrogênio aqui, que tem 4, eles não vão se ligar entre elas também, tá certo? Baseando-se nessas informações, escreva a fórmula estrutural da ureia, representando ligações simples por um traço e ligações duplas por 2 traços, tá certo? Que a gente já acabou de fazer aqui, montar. Isso aqui são peças de Lego, tá certo? Onde você tem as conexões, tá certo? Que é aqui, ó, por exemplo, conexão dessa peça carbono, peça oxigênio, peça nitrogênio, peça hidrogênio. Até aqui, beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos montar. Então, vamos montar aqui, por exemplo, carbono. Começa com carbono aqui, tá? E o que o carbono fala? Ele fala que o carbono, ele tem o quê? Uma dupla ligação, ok? Com oxigênio, tá certo? Então, aqui eu vou colocar o oxigênio, beleza? E o carbono, ele faz assim, ó, um aqui e outro aqui, tá certo? E ele fala que, ó, o carbono com oxigênio nós já fizemos, né? O carbono e oxigênio tá aqui, ó, carbono e oxigênio. Aí ele fala que o carbono aqui, né, você tem mais o que? 2 nitrogênio. Esses 2 nitrogênio eu vou colocar aqui, porque essa parte do oxigênio já não tem mais ninguém com quem ligar. Agora aqui eu vou colocar o nitrogênio, tudo bem? Então vamos ver aqui o nitrogênio, tá certo? Aqui.
Opa, nitrogênio aqui. E o nitrogênio faz 3 ligações, ó. 1, 2, que já foi feito com um com carbono. E outro nitrogênio aqui, uma ligação, ele já fez com o carbono. Então, sobra quanto? Sobra mais 2 aqui, ó. Então, coloca aqui, ó. Mais 2 aqui, vou colocar aqui e aqui. E 4 hidrogênios que eu vou ligar no nitrogênio, né, certo? Então, eu vou pegar 4 hidrogênios, que é o que ele está falando. Preciso colocar 4 hidrogênios. Então, eu vou colocar um hidrogênio aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Aí forma, acabou de se formar. Então, fica o quê? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Pronto! Está feito aqui, certo? Essa aqui é a fórmula, é o que ele pediu, né? A fórmula estrutural da ureia. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, essa questão, ele diz o seguinte: a tabela ao lado mostra, apresenta estruturas de Lewis para alguns elementos. Então, esses são os elementos, né? O sódio, magnésio, ferro, nitrogênio, carbono e xenônio. Estão corretamente representadas as seguintes estruturas. Esses pontinhos que estão aqui, tá? É o que ele fala aqui, representam elétrons de valência. São elétrons da última camada. Então, olha só, presta atenção. Sabe o sódio aqui, ó? O sódio é da família 1A. Sendo ele da família 1A, portanto, ele tem 1 elétrons na família 1A. Então, aqui, ó, o sódio, na verdade, ele tem que ter o quê? Tem que ter apenas 1 elétron. Então, seria apenas o quê? Um pontinho. Acabou. O magnésio é da família 2A. Portanto, se ela é da família 2A, 2 elétrons. Então, você coloca aqui, ó, um parzinho aqui, ó, 2 elétrons. Aí você vem o quê? O ferro. Bom, o ferro é um elemento de transição. O número atômico dele é 26. E se você fizer a distribuição eletrônica dele, você vai observar que ele vai ter apenas 2 elétrons na sua camada de valência, tá? Então está errado, né? O que ele está demonstrando aqui. O nitrogênio é da família 5A. Portanto, ele tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então, olha só, 2, 3, 4, 5. Nitrogênio está sem problemas, né? O carbono, o que acontece com o carbono? O carbono é da família 4A, portanto, tem que ter o quê? 1, 2, 3, 4. E o xenônio é o gás nobre, tá certo? Tem que ter quanto? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é colocado aí. Então, olha só, é só você comparar, né? E comparando, você vai observar que você tem o quê? O xenônio está correto, o carbono está errado, o ferro está errado, o nitrogênio está correto, o sódio está errado e o magnésio correto, né? Então, magnésio correto, nitrogênio e o carbono. Então, seria 2, 4 e... Ah, desculpa, carbono não. Xenônio, né? Desculpa. É o xenônio. Deixa eu apagar aqui. O xenônio. Então, o xenônio está correto. Então, é 2, 4 e 6. 2, 4 e 6 é a letra E. Ok? Vamos para o próximo. Então, para essa última questão, a sexta questão, considere as seguintes informações, né? Informações sobre os elementos químicos X, Y e Z. Quais são os elementos X, Y e Z? Então, observa aqui, ó, as informações contidas nessa tabela. Temos os elementos apresentados aqui, como X, Y, Z, e a localização dele na família e no período. O período, você sabe que na tabela periódica seriam as linhas. Então, aqui seria a segunda linha, tá certo? E aqui, ó, é com relação às colunas. Então, aqui é a coluna do oxigênio. Esse aqui é a coluna 14, tá certo? Isso aqui dos alcalinos. Coluna 14 é do 4A, e 4A é a família do carbono, tá certo? Família do carbono, no segundo período, é o próprio carbono. Então, o elemento que é da família do oxigênio no segundo período é o próprio oxigênio. E aqui os alcalinos da família 1A, no quarto período, ao consultar a tabela periódica, vai dar quem? O potássio. Então pronto, aqui você já conseguiu escrever, né, identificar os elementos X, tá certo? Que é o próprio oxigênio, o elemento Y, tá? Quem que é o elemento Y? É o do grupo 14, né, que é o carbono, tá certo? E dos alcalinos, que é o Z,
é quem? É o potássio, é o K. Potássio K. Tudo bem? Na letra B, ele diz o seguinte, ó. A combinação de dois desses elementos pode formar substâncias não iônicas. Aqui ele já está falando que é substância não iônica. Se é substância não iônica, então ele tem que ser o quê? Covalente, dentro daquilo que ele está apresentando. Gasosa, temperatura e pressão ambientes, escreva a fórmula de uma dessas substâncias. Quando ele fala gasosa, temperatura e pressão ambiente, é que na nossa temperatura, tá certo? E sob a nossa pressão, onde nós estamos agora, ele está sob formato gasoso. Potássio aqui, ele é um metal. E o metal não pode... ele só resta o quê? Formar elementos com carbono e com oxigênio. Bom, se ele formar alguma coisa com eles, vai ter que ser o quê? Como ele é um metal, e esses dois aqui, o carbono e o oxigênio, são não metais, vai formar substâncias iônicas. E ele o quê? Ele diz que a combinação pode formar substâncias não iônicas. Então, esse Z se tira ela fora. Só sobra quem? O carbono e o oxigênio. Tá certo? Bom, carbono e oxigênio, ele fala que é gás e a temperatura e pressão ambiente. Bom, o que você acha que é, né? É o CO2, tá? O famoso CO2. E nas questões anteriores, como que é o CO2? CO2 seria o quê? Seria isso aqui, ó. Fórmula molecular dele é CO2 e a fórmula, né, estrutural dele seria o quê? O famoso oco, né? Tá? É o famoso oco, tá certo? Tá certo? Então aqui, ó, escreva a fórmula de uma dessas substâncias. Então seria isso aqui, ó. Ele fala assim, a fórmula, que fórmula que é? Bom, aí você tanto faz, né? Você pode apresentar tanto a fórmula molecular quanto a fórmula estrutural. Ok, então? Tá certo, gente. Então, até mais.